Boa noite. O próximo final de semana vai ser no tom das batidas do coração. De sexta a domingo acontece o Percpan, um dos maiores festivais de música percussiva do mundo, com atrações nacionais e internacionais. A curadoria é dividida entre 3 magos da música: José Miguel Wisnik, Letieres Leite e Alê Siqueira. Meu convidado de hoje, produtor musical há quase 30 anos e que transita em várias vertentes dessa arte. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, eu agradeço o convite. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu de recebê-lo. Vamos começar falando um pouquinho de percussão. Quem ouve, acompanha minimamente a percussão, acredita, ou muita gente acredita, que a percussão é só um complemento musical. E até estranha, apesar dos 19 anos, né, do Percpan estar fazendo 20 anos, mas até estranha se fazer um festival de percussão. Ela pode ser protagonista? Além de protagonista, a gente tem que pensar que a percussão é, na verdade, o início de toda a música universal, né? A gente tem nas bases de toda a história da música matrizes percussivas, a gente tem ritmos, padrões percussivos que nortearam toda a nossa história musical, né? Então, trazer essas matrizes, que são as bases da música, para o protagonismo é um pouco o enfoque do Percpan, né? De deixar de ser apenas um objeto de fundo e virar figura, né? Virar realmente protagonista no festival. Bom, 19 anos de Percpan, né? Completando 20 anos aí, 2 décadas. Quais são as novidades, assim? O que tem de diferente nesse ano? Bom, estruturalmente, a gente pensou em dividir em 3 temas as 3 noites. Acho que isso já é uma diferença estrutural em relação aos outros 19, as outras 19 edições, né? Então, a gente pensou em 3 temas, mas de todo modo também não ficou refém desses temas, ou seja, eles norteiam as 3 noites, mas não rigorosamente. De todo modo, a gente tem uma primeira noite que a gente está chamando de percussão, voz, corpo e palavra, que o enfoque é justamente na percussão corporal, por exemplo, o barbatuques que está vindo, muito percussão legal. Vocal, que tem o vocal sampling, que é maravilhoso, de Cuba. Fenomenal, Fenomenal. Né? Banda de boca aqui da nossa Bahia, também uma delícia. Maravilhosos, né? E o Mano Brown, por exemplo, que o rap para mim é, como se diz mesmo, ritmo e poesia, né? O rap, a sigla quer dizer ritmo e poesia, o rap também é uma vertente da palavra ritmada, não só da palavra, a famosa palavra cantada, né? O flerte do rap com a poesia e com a música está mais no âmbito rítmico também, né? Então a gente convidou o Mano Brown também por conta disso. Você tem uma parte da música que ela é feita com a boca também, exatamente, né? De alguma tem o forma. Beatbox, exatamente. Agora, o beatbox é uma mímese, uma imitação das percussões feito pela boca. Agora, o rap, ele é a palavra percussiva, a palavra percutida, vamos dizer, de uma maneira quase onomatopaica, é um pouquinho diferente quando você lida com um rapper, com um MC que procura ritmar aquele texto, versar, como eles falam também, assim, de milhões de maneiras rítmicas. É bem interessante, né? Pensar por esse viés, né? Agora, a segunda noite é uma noite voltada para vozes femininas. A gente está fazendo, a gente chama de panorama percussivo feminino. É uma homenagem às mulheres e, assim como, de uma certa maneira, a percussão quase sempre está ao fundo e nunca protagonista, a gente tem também uma situação sociológica e profissional no ambiente da música que, infelizmente, nem sempre as mulheres são protagonistas, salvo as intérpretes que estão normalmente à frente das bandas. É raro você ver uma percussionista mulher e é raro você ver uma percussionista mulher protagonista, né? Então, a gente está fazendo uma homenagem à Mônica Millet, que é uma das grandes percussionistas da Bahia e do Brasil, que conseguiu romper com esse vício, né, da percussão estar ao fundo e da percussão tocada por mulheres, então... Agora, você acha que isso vem de onde? Algumas pessoas acham que para ser um percussionista de verdade tem que ter força, por exemplo. Tem que ter técnica, né? A gente trabalhou com o Papa Koyate no ano passado, que é um africano bem velhinho, bem assim, quase sem forças, andando com muita dificuldade. Quando ele sentou para tocar o djembe, a gente não acreditou. Ele falou, como é que é isso? Ele respondeu para a gente, isso é técnica, não é força. Isso para dar um exemplo, né? E vocês vão poder ver a Ratinha tocando, por exemplo, na Obirim, que é essa banda que a gente está montando com mulheres. E com a técnica que ela tem, com a
performance que ela tem, você vê que não deve nada a nenhum percussionista homem, sabe? Então, quebrar com essa barreira também é uma coisa importante, eu acho, sabe? E nessa noite tem ainda Banda de Dá, tem Margarete Menezes, sim. Tem Ganhadeiras de Itapuã também. Ganhadeiras, exatamente. As Ganhadeiras, eu tive o prazer de produzir o primeiro disco delas, que está para ser lançado agora, né? E eu tenho uma relação maravilhosa com elas, eu amo de paixão todas aquelas senhorinhas, as Ganhadeiras. E elas têm uma relação interessante com... mesmo sem se conhecer, tem uma relação musical e percussiva, né? Portanto, rítmica, com a Leilia, que é um grupo da Galícia, da Espanha, que toca pandeiros e canta, que é uma coisa secular na Espanha. Isso vem dos mouros, que ficaram 7, 8 séculos na Península Ibérica, né? E aí a Galícia foi muito influenciada por esses árabes que tocavam pandeiros e levaram esse pandeiro e esse modo de cantar para a Galícia e para a Península Ibérica em geral. Esses ibéricos desceram para cá e a gente é um pouco fruto dessa música que é feita na Galícia séculos depois. Então, acho que esse encontro da Leilia, bem interessante, né? Bem diferente. Por isso que eu digo que essas matrizes rítmicas contam um pouco a história da música e um pouco da história da cultura universal, sabe? Da nossa história, né? Da história da humanidade mesmo. Né? Lá no século V, que os árabes foram parar na Península Ibérica e depois, séculos depois, a gente foi colonizado por esses ibéricos. E as Ganhadeiras de Itapuã são descendentes das mulheres de Leilia, vamos dizer assim, ou das pandeireteiras, né, que tocam pandeiras, que elas chamam que são pandeiros maiores, e as pandeiretas que parecem um pouco com esse nosso pandeiro, que é uma herança direta delas, que por sua vez tem essa herança moura. Né? Então, tudo isso não deixa de ser um pouco a história da humanidade, né? Contada por esse viés percussivo. Né? E já a gente vai conversar sobre a terceira noite, que é voltada para o contemporâneo. O Band Entrevista volta já.